Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos também falar sobre funções. Nós vamos estar adentrando primeiro. Esse é o último vídeo adentrando. No próximo nós já vamos ver como que faz função afim e função quadrática também. Então vamos lá para o vídeo. Nós vamos falar aqui como nós vamos representar as funções. As funções elas podem ser definidas por gráficos em linhas. Por exemplo, você tem lá uma barra horizontal, a barrinha vertical e uma linha no meio. É sim uma função. Se tiver, por exemplo, uma linha curvada em U ou em U ao contrário, também é uma função. Se tiver tipo uma onda assim, também é uma função. Só que elas têm algumas regras. Elas não podem ser na linha vertical, ou seja, não pode ser totalmente em pé. Não pode ter, por exemplo, duas partes da mesma linha que se sobrepõem, ou seja, ela vem cá e depois se cruza, ou elas estão uma em cima da outra, por exemplo, um C. O C ele é uma linha que, quando a gente jogar no gráfico, vai ficar uma linha em cima da outra. Então não pode ser uma função. Elas também não podem ter um início ou fim, já que pode ter vários e vários resultados para uma função. Aqui eu trouxe dois gráficos para vocês verem de como a gente pode representar uma função. Esse primeiro gráfico aqui é uma função, o segundo gráfico dali não é uma função. Por quê? O primeiro gráfico ele é uma linha contínua, ele não possui fim, ou seja, não está indicando, por exemplo, uma bolinha, uma ponta, quer dizer que tem fim. Nesse caso não tem, portanto é uma função. Ele não tem nenhuma linha que se sobrepõe ou é uma em cima da outra, então também é uma função. Já no outro gráfico, como nós podemos ver, ele não possui, por exemplo, início ou fim, mas tem linhas que se cruzam. E também, além de ser uma linha que se interliga, também não pode ser uma função. E aqui temos outro método de representar função, que é o f de x ou simplesmente y. F de x quer dizer função de x. O y também pode ser representado nisso. E eu trouxe aqui três exemplos para vocês verem. Esses aqui são os exemplos mais comuns de você ver que é a forma de uma função. Gráfico, você vai fazer primeiro esse e jogar ele no gráfico conforme os dados que você tem. Por exemplo, f de x é igual a 2x menos 9. Ou seja, você vai, por exemplo, pegar o valor de x, por exemplo, 4, multiplicar por 2. 2 vezes 4 vai dar 8. Subtrair de 9, menos 1. Ou seja, se o x for 4, o y vai valer menos 1. Ou seja, 4 vai ser equivalente ao menos 1. Agora, segundo exemplo. 4x ao quadrado menos 10. Se a gente pegar, por exemplo, o número 3. 3 ao quadrado, nós fazemos primeiro a potência, dá 9. 9 vezes 4, 36. 36 menos 10 dá 26. Ou seja, para o y vai valer 26 se o x for igual a 3. E aqui temos também um outro exemplo que é função cúbica, que seja elevada a 3. Se a gente pegar, por exemplo, o número 3 de novo, 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. 29 mais dá 56. Ou seja, se o x for 3, o y vai valer 56. E é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula eu vou falar sobre função afim, como você vai calcular ela, como representar ela também no gráfico e assim. Muito obrigado, valeu, falou e tchau.